Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo num instrumento assim fundamental no direito processual civil brasileiro, que é o recurso de apelação. Chegou pra gente um material bem legal, que funciona quase como um guia para quem está começando, sabe? Explicando como funciona o processamento, a admissibilidade, enfim, tudo sobre esse recurso tão importante. E a nossa missão aqui é destrinchar isso. O que é exatamente a apelação? Quando que ela cabe? Quais são os passos, os cuidados? Vamos descompactar isso juntos. Para a gente começar, então, o que define a apelação? Basicamente, é o recurso que a gente usa contra a sentença do juiz lá da primeira instância, né? Isso. A ideia é levar a decisão para ser reexaminada por um tribunal, garantindo o tal do duplo grau de jurisdição. O artigo 1009 do Código de Processo Civil, o CPC, é bem claro nisso. Da sentença, cabe a apelação. Simples assim. Exatamente. E a natureza jurídica dela é de um recurso ordinário. Isso quer dizer que a finalidade é buscar a reforma, a anulação ou até mesmo integrar ou esclarecer a sentença. Não é um processo novo, veja bem. Ah, boa. É uma continuação, então. Isso é a continuidade da análise, só que agora por um órgão colegiado, geralmente desembargadores. É bem diferente, por exemplo, dos recursos especial e extraordinário, que têm um foco bem mais restrito, né? Certo. O fascinante aqui é que a apelação permite revisitar tudo de novo, tanto as questões de fato, aquilo que aconteceu, quanto as questões de direito, a aplicação da lei, que foram discutidas lá no início. E quando exatamente ela é cabível? O artigo 1009 fala que é contra a sentença. Mas o que o CPC considera como sentença? Não é qualquer decisão do juiz, imagino? Não mesmo. Boa pergunta. O próprio CPC, lá no artigo 203, parágrafo 1º, define sentença. É o pronunciamento do juiz que põe fim à fase de conhecimento do processo. Aquela fase inicial de discussão ou então que extingue a execução. Entendi. Então, isso inclui as sentenças que julgam o mérito, que dizem quem tem razão, e também aquelas que extinguem o processo sem analisar o mérito por algum problema processual, por exemplo. Ah, exterminativas? Exato. E até mesmo as decisões parciais sobre o mérito que o juiz pode dar conforme o artigo 356 do CPC. Mas aqui tem um detalhe. Qual? A parte da decisão que resolveu parcialmente o mérito, em regra, é atacada por agravo de instrumento. A apelação fica para a decisão final que encerra a fase. E uma coisa importante, via de regra, não cabe apelação contra decisões interlocutórias, aquelas no meio do caminho. Para essas, o recurso mais comum é o agravo de instrumento. Perfeito. E para a apelação ser aceita pelo tribunal, não basta só a vontade de recorrer, né? Tem que seguir umas regras, uns requisitos formais. O artigo 1010 do CPC fala disso. Sim, são essenciais. A petição de apelação, o documento que a gente protocola, tem que ser dirigida ao juiz que deu a sentença. Ela precisa ter os nomes e a qualificação das partes, claro, O básico. o básico. E aí vem o crucial. Tem que expor o fato e o direito. Ou seja, contar a história e dizer qual lei se aplica. E, principalmente, apresentar as razões do pedido de reforma ou de anulação. Tem que dizer por que a sentença está errada. E, claro, o pedido de uma nova decisão. E esse ponto das razões é fundamental, né? Totalmente. O tribunal só vai analisar aquilo que for expressamente pedido e, mais importante, fundamentado pelo recorrente. Não adianta só dizer não concordo. Tem que atacar os fundamentos que o juiz usou na sentença, ponto por ponto. Se não fizer isso, o recurso pode nem ser conhecido nessa parte. Falando em formalidades, tem uma que não perdoa. O prazo. Qual é o tempo para entrar com a apelação? Olha, o prazo é sagrado no processo civil. De acordo com o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, são 15 dias úteis. Úteis, importante lembrar. Importantíssimo. Contados da data em que a parte foi intimada da sentença. Mas atenção, esse prazo é contado em dobro para a Defensoria Pública, para o Ministério Público e para a Advocacia Pública. Ah, tem essa prerrogativa. Sim, mas para a advocacia privada e para o cidadão comum são 15 dias úteis. Perdeu o prazo, já era. Ocorre o que a gente chama de preclusão temporal. O direito de apelar simplesmente morre. Nossa, e sobre os efeitos da apelação? Quando a gente entra com ela, o que acontece com a sentença? Ela para de valer imediatamente? Então, essa é outra questão central.
A regra geral, que está lá no artigo 1012 do CPC, é que a apelação é recebida com duplo efeito, o devolutivo e o suspensivo. Explica pra gente. Esses efeitos, devolutivo e suspensivo. Claro, o efeito devolutivo significa que a questão decidida na sentença é devolvida para análise do tribunal. O tribunal vai poder reexaminar toda a matéria que foi impugnada no recurso. A extensão dessa análise, o quanto o tribunal vai poder olhar, depende do que a parte pediu na apelação. É o famoso tantum devolutum quantum appelatum. Quanto se devolve, tanto quanto se apela. Perfeito. E o efeito suspensivo, que também é a regra geral, é o que impede que a sentença produza seus efeitos imediatamente. Ou seja, se a sentença mandou pagar algo ou fazer algo, em regra, isso fica suspenso, parado, esperando o julgamento da apelação. A situação fica congelada, digamos assim. Mas você disse regra geral. Então tem exceções a esse efeito suspensivo. Situações em que a sentença já começa a valer, mesmo com apelação? Exatamente. O próprio artigo 1012, no seu parágrafo 1º, lista várias situações em que a apelação por padrão não tem efeito suspensivo. Por exemplo, a sentença que condena a pagar alimentos. Faz sentido, né? Alimentos têm urgência. Muita urgência. Outros casos envolvem algumas ações possessórias, despejo em certas situações. Enfim, são hipóteses específicas listadas na lei. Nesses casos, a sentença já pode começar a ser cumprida, mesmo que a apelação esteja pendente. E se a parte que apelou nesses casos quiser muito que a sentença fique suspensa? Tem como pedir? Tem sim. Nesses casos em que a apelação não tem efeito suspensivo automático, a parte pode fazer um pedido específico, dirigido ao relator do recurso lá no tribunal, solicitando a concessão do efeito suspensivo. Mas aí ela vai ter que demonstrar que existe um risco de dano grave de difícil reparação e que a probabilidade do recurso dela ser provido é alta. Não é automático, precisa convencer o relator. Entendi. E antes mesmo de o tribunal analisar se a sentença estava certa ou errada, tem uma etapa anterior, né? O tal do juízo de admissibilidade. O que é isso? Isso é como um filtro. Antes de entrar no mérito, no conteúdo do recurso, o tribunal, seja o relator monocraticamente, seja o órgão colegiado, verifica se a apelação cumpriu todos os pré-requisitos processuais para ser aceita. E quais são esses pré-requisitos? O que eles checam? São vários. Primeiro, a tempestividade. O recurso foi interposto dentro daqueles 15 dias úteis. Segundo, a regularidade formal. A petição seguiu as exigências do artigo 1010, que a gente comentou. Certo. Terceiro, a legitimidade e o interesse recursal. Quem está recorrendo é realmente parte no processo e foi prejudicado pela decisão, tem interesse em ver a decisão modificada. Quarto, o cabimento. A apelação é o recurso certo para aquela decisão. E quinto, um ponto muito importante, o preparo. Ah, o preparo. O famoso pagamento das custas do recurso. Isso costuma dar problema? Bastante. O preparo é o pagamento das despesas processuais relativas ao recurso. O artigo 1007 do CPC diz que o comprovante desse pagamento tem que ser juntado no ato da interposição da apelação. Num ato. Não pode ser depois. Em regra, não. Se não comprovar o pagamento na hora, o recurso pode ser considerado deserto. E aí ele não é nem conhecido, o tribunal nem olha ao mérito. É a inadmissão por deserção. Duro. Muito. Claro, existem exceções. Quem é beneficiário da justiça gratuita não precisa pagar. E se a parte comprovar um justo impedimento, o relator pode dar um prazo para ela fazer o pagamento. Mas a regra é, interpôs, tem que comprovar o preparo junto. A falta de qualquer um desses requisitos de admissibilidade, prazo, forma, legitimidade, interesse e preparo, leva à inadmissão do recurso, conforme prevê o artigo 932 do CPC. O recurso não sobe ou não é conhecido. Ok. Então a parte que perdeu entrou com a apelação, cumpriu os requisitos, pagou as custas, e a outra parte, o apelado, aquele que ganhou na primeira instância, ele fica só esperando. De forma alguma, o processo civil é baseado no contraditório, na chance de resposta. Após a interposição da apelação, a parte contrária, o apelado, é intimada para apresentar as suas contrarrazões. Contrarrazões é a resposta à apelação, certo? Exatamente. É a oportunidade que o apelado tem para defender a sentença, para mostrar para o tribunal
por que a decisão do juiz de primeira instância estava correta e deve ser mantida. E o prazo para as contrarrazões é o mesmo da apelação, 15 dias úteis. E tem uma coisa interessante aí também, né? A tal da apelação adesiva. Como funciona isso? Ah, sim. A apelação adesiva é uma figura curiosa. Imagina que a sentença foi ruim para ambos os lados, mas só uma parte apelou. A outra parte, o apelado, ficou insatisfeita com algum ponto também, mas talvez não quisesse apelar sozinha. Nesse caso, no mesmo prazo que ele tem para apresentar as contrarrazões, 15 dias úteis, ele pode pegar carona na apelação principal e apresentar a sua própria apelação, chamada de adesiva. Ele adere ao recurso do outro. Que estratégico! É uma estratégia, mas tem um porém muito importante. A apelação adesiva depende da principal. Se a apelação principal não for admitida pelo tribunal, por exemplo, por falta de preparo ou por ser intempestiva, a apelação adesiva também não será conhecida. Ela cai junto com a principal. Entendi. É um risco calculado. Exatamente. E para ilustrar a importância de entender bem essas regras, existem até entendimentos consolidados dos tribunais superiores, as súmulas, né? Você mencionaria algumas sobre a apelação? Sim, tem várias, mas uma que ajuda a clarear o cabimento em situações específicas é, por exemplo, a súmula 385 do STJ. Ela diz que da decisão que decreta prescrição é cabível apelação. Isso confirma que, mesmo sendo uma questão que pode extinguir o processo, se ela vier na sentença, o recurso é apelação. As súmulas ajudam muito a guiar a prática. Com certeza. E para a gente ir fechando essa parte mais técnica, quais seriam, na sua experiência, as principais causas para uma apelação nem ser conhecida, para ela ser inadmitida pelo tribunal? Os erros mais comuns. Olha, além dos clássicos que já falamos, que são a perda do prazo, a intempestividade, O campeão, talvez. é um forte candidato, infelizmente, e a falta de preparo, a deserção, também é muito comum. Mas fora esses, eu destacaria muito o descumprimento dos requisitos formais da petição, especialmente a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Aquele ponto de não dizer exatamente por que discorda. Isso. A pessoa recorre, mas faz uma crítica genérica, repete os argumentos da petição inicial, mas não enfrenta diretamente o que o juiz decidiu. E por quê? O tribunal não tem como adivinhar, né? Tem que ser um diálogo com a decisão recorrida. E, claro, ainda existem casos de falta de legitimidade ou de interesse de recorrer. Às vezes a pessoa nem foi tão prejudicada assim, ou já conseguiu o que queria por outro meio. Perfeito. Então, resumindo tudo que a gente conversou, a apelação é sem dúvida um recurso poderosíssimo, essencial no nosso sistema. É a principal forma de pedir um reexame completo da sentença. Exato. Mas, como a gente viu, exige muito cuidado, muita atenção aos detalhes, requisitos formais, prazos rigorosos, o preparo e, talvez o mais importante, uma fundamentação sólida e específica. Não basta só discordar, tem que saber como recorrer e sobre o que recorrer. Perfeito. E acho que fica uma reflexão final interessante sobre isso. A apelação concretiza esse direito fundamental a uma segunda análise da decisão. Mas a estratégia do recorrente é que vai definir o que de fato será revisto pelo tribunal. Como assim? O Código de Processo Civil, lá no artigo 1009, parágrafo 1º, e também a doutrina, falam muito nos capítulos da sentença. A sentença pode decidir várias coisas diferentes, vários pedidos. Se um capítulo específico da decisão, um ponto que te prejudicou, não for questionado expressamente na sua apelação, esse capítulo transita em julgado. Ele se torna definitivo, imutável, mesmo que o resto da sentença ainda esteja sendo discutido no tribunal por causa da sua apelação sobre outros pontos. Nossa, isso é muito sério. É muito sério. Levanta uma questão importantíssima sobre o planejamento do recurso. Ao apelar, quais batalhas você realmente vai escolher lutar na segunda instância? O que vale a pena ser questionado? Porque aquilo que você não questionar, já era. Uma ótima provocação para a gente pensar, sem dúvida. A estratégia recursal é tudo. E com essa reflexão, a gente conclui nossa análise de hoje sobre o recurso de apelação aqui no Concurseja.
Esperamos que tenha sido útil para clarear os pontos essenciais desse recurso tão presente no dia a dia forense. Com certeza foi. Agradecemos a audiência e convidamos a continuar acompanhando o Concurseja para mais aulas e análises como esta. Não deixem de conferir nossos outros cursos e materiais. Até a próxima!